close till I get up. Time is back on our side. Olá, esse é o PodPuts, ou seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 24º episódio da segunda temporada do PodPuts. Estão aqui comigo os meus amigos Bruno e Marcelo. Primeiramente ele, direto dos Pampas, o cara com o sobrenome dicotômico, pois apesar de severo, ele é muito gentil, o grande Bruno Severo. Salve, Bruno! Tudo bem com você? Manda um salve aí pra rapaziada. Boa noite, Heitor. Já começa dando bug na cabeça porque dicotômico nunca tinha ouvido falar. Mas vamos lá, né? Vamos começar mais um Node, mais um episódio aí. Hoje com um teminha um pouquinho diferente pra gente conversar. Boa! E agora ele, diretamente do estado do Rio de Janeiro. Ele que não deforma, não solta as tiras e não pega cheiro, o inexorável Marcelo Borges. Salve, Marcelo, tudo bem com você? Manda o salve inicial. Salve, galera! Eu sou o Marcelo Borges, como muito bem apresentado pelo Heitor. E aí, galera, sejam bem-vindos aí. Bora para mais um Node. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas, que está no ar mais um Node. Hoje estamos os três mosqueteiros aqui e vamos fazer o seguinte. Hoje o Bruno vai puxar o tema. Manda bala, Bruno. Qual a boa de hoje? Então, Heitor, sobre isso eu pensei da gente conversar um pouco sobre a questão que influencia toda a estrutura da TI. Tanto a parte de infra, quanto suporte, quanto segurança, que são os ativos de rede. No caso, a gente poderia estar falando sobre switches. Sei que a maior parte dos nossos ouvintes são da TI, mas essa palavra soa estranha para alguém que está ouvindo? Então, esses são os equipamentos que distribuem a rede para todo mundo poder utilizar. Bruno, mas um switch é um equipamento que a gente vai explicar, né? Então, como é que é? O que é? Como é que funciona? Então, primeiramente, vamos explicar o que nós estamos falando como switch. Um switch é um dispositivo fundamental da estrutura de TI que desempenha um papel crucial na interconexão dos dispositivos de rede. Aquilo que a gente olha ali no campo e vê cheio de cabo de rede. Ele atua como um ponto central, permitindo a comunicação entre os computadores, os servidores, dispositivos de armazenamento, dispositivos IoE e outros. Os switches são projetados para receber, processar e encaminhar dados dentro de uma rede local ou entre redes diferentes. Os switches são conhecidos por sua capacidade de segmentar o tráfego de rede em diferentes portas, o que significa que os dados são enviados apenas para os dispositivos relevantes. Mais ou menos assim, para ficar um pouquinho mais claro para quem está nos ouvindo. O switch ele tem a capacidade de memorizar. Então, ele identifica que na porta 1 tem um computador A, na porta 2 tem um computador B. Quando chegar um arquivo para o computador A, ele não vai distribuir o arquivo para todos os computadores e ou o A vai pegar. Ele vai mandar aquele arquivo exatamente para a porta do computador A. Então ele faz com que isso torne os dados mais dinâmicos. Com isso, ele acaba melhorando a eficiência e o desempenho da rede. Essa capacidade de segmentação torna os switches ideais para ambientes onde várias máquinas precisam se comunicar simultaneamente. Uma das vantagens dos switches é a capacidade de fornecer velocidades de transmissão de dados muito altas. Com a evolução das redes, os switches modernos são capazes de suportar velocidades em gigabits, de até 10 GB, em algumas configurações. Isso é essencial em ambientes onde a transferência rápida de grandes volumes de dados é necessária, como, por exemplo, centros de dados, laboratórios de pesquisa ou empresas com grandes demandas de tráfego. Além disso, os switches podem ser gerenciáveis ou não.
Um switch não gerenciado é uma opção mais básica, ideal para pequenas empresas, redes domésticas ou escritórios, pois requer uma configuração mais simples. Já um switch gerenciável oferece maior controle e flexibilidade, permitindo ajustar configurações, fazer monitoramento de tráfego, implementação de recursos de segurança e muito mais. Esses switches são comumente usados em empresas onde há necessidade de um gerenciamento mais centralizado, uma coisa mais forte na rede. Legal, Bruno. Você falou que são os switches, beleza. Agora, na parte de segurança da informação, os switches desprotegidos, eles podem representar uma série de riscos de segurança, tanto para a rede quanto para os sistemas conectados, né? Tipo, quando sua empresa vai jogar fora aqueles equipamentos da época da internet a lenha, é importante fazer um wipe e tal. Não vai esquecer de tirar a etiqueta com usuário e senha antes de doar um equipamento. Já pensou que brecha? E brincadeiras à parte, falando ali da configuração dos switches, estou falando aí dos riscos, vou listar alguns que pode ocorrer. O primeiro, ele é bem direto, né? O acesso não autorizado. Você não quer que alguém que não deveria ter acesso fique entrando na sua rede, não é mesmo? E se um switch não possui mecanismos adequados de autenticação e controle de acesso, o invasor pode se infiltrar na rede e comprometer os dispositivos conectados. Vai acessar informações sensíveis, realizar ataque de negação de serviço. Então, meu amigo, tem que ficar de olho. Outro risco é o desvio de tráfego. Como assim? Você pode estar se perguntando. Bom, os atacantes, eles podem usar técnicas de desvio de tráfego, como o ataque man in the middle, para interceptar e manipular os dados em trânsito, que estão ali entre os dispositivos conectados ao switch. Isso pode levar à exposição de informações confidenciais ou até mesmo à injeção de código malicioso. É treta mesmo, tem que ficar bem atento. E também tem aquele velho risco, que já é conhecido, que é a exploração de vulnerabilidades. Assim como qualquer outro dispositivo de rede, os switches eles podem conter vulnerabilidade de software que podem ser exploradas por atacantes. Essas vulnerabilidades elas podem permitir que o invasor execute comandos arbitrários, obtenha acesso não autorizado ou até mesmo cause interrupções na rede. Aí quando tem atualização, beleza. Mas e quando chega o fim do ciclo de vida do equipamento? Todo mundo troca por um moderno ou vai deixando lá? Afinal, está funcionando, né? E fica aí a reflexão para quem está ouvindo. Heitor, eu vou te dizer que, olha, é muito comum ver switches já, vamos dizer, quase obsoletos ainda em redes funcionando. Uma vez que ele está distribuindo ali o tráfego da rede, as pessoas dizem que ele está bom e aí segue usando. Não importa se ele tem vulnerabilidade, se ele já passou, se todo mundo já sabe por onde entrar nele. Tá ali, tá funcionando. Pois é. Pô, vocês falando de switch, isso me lembra uma pequena curiosidade para os nossos ouvintes. Não sei se vocês já repararam, claro que vocês repararam, que vocês são atentos. Nossos episódios são chamados de Node, né? E para quem não tá ligado na rede, Node pode ser traduzido para português como nó. Mas nó também é o ponto de, segundo nas divisões de telecom, né? É um ponto de conexão, ou seja, um ponto de redistribuição ou um terminal de comunicação. Então, se vocês pararem para pensar, aqui é justamente um ponto de redistribuição de conteúdo, de informática, de computação, de segurança. Então, por isso que os nossos episódios são chamados de Node. Atencioso da nossa parte, não? Espero que vocês tenham gostado dessa. E por falar nisso, já que eu falei de switch nodes, vou falar um pouco sobre a parte de infraestrutura de switches que traz algumas questões fundamentais. Por exemplo, os tipos de switches. Basicamente, existem tipos de switches diferentes existentes no mercado.
como qualquer tipo de produto, com recursos variados para atender às necessidades específicas de uma infraestrutura de TI. Aqui estão alguns dos tipos principais, tá? Primeiro, são os switches não gerenciáveis. São switches mais simples e econômicos. Eles oferecem plug and play, ou seja, não exigem configurações adicionais. E geralmente são adicionados em redes pequenas ou residenciais. Então, se você está montando, né, um local onde você não está precisando de muito controle, o switch não gerenciável já pode te atender. Se você for agora para um outro tipo, nós temos os switches gerenciáveis, que já são uns switches mais avançados, que permitem um controle maior da rede, assim como das suas configurações. Eles fornecem recursos como segmentação de rede, controle de tráfego, monitoramento, priorização de pacotes, e são ideais para empresas de pequeno. Olha, perdão, gente. São essenciais para empresas médias e de grande porte. Os switches Power ou Power over the Ethernet. Esses switches fornecem energia elétrica aos dispositivos conectados, como câmeras IPs, telefone VoIP, que é aquele Voice over Internet Protocol, e pontos de acesso Wi-Fi, eliminando a necessidade de fontes de alimentação individuais. Isso simplifica a implantação e reduz a confusão pelos cabos. Nós também já temos os switches de camada de distribuição. E esses são localizados entre os switches de camada de acesso e os switches de camada de núcleo, que eu já vou falar para vocês o que é. Esses switches são responsáveis pela agregação do tráfego de várias VLANs, também conhecidas como Virtual LANs, e fornecem conectividade entre diferentes partes da rede. Os switches que eu fiquei de falar agora eram os switches da camada de núcleo. Esses switches são responsáveis por interconectar várias redes locais e roteadores em uma rede de área ampla. Eles geralmente têm capacidade de processamento e throughput para lidar com grandes volumes de tráfego de rede. Eu não quis te interromper, mas que chique. O Marcelo falando em inglês, assim, ó. Quando eu crescer, eu quero estar nesse nível aí. Por quê? Debochado. Não, sério, pra mim, VoIP é VoIP. Agora, esse voice over aí não existe. Bobo pra caramba. Então, muito bem, senhores, vamos lá. Então, como vocês podem ver, estamos falando de um ativo que trabalha nas camadas 1, 2 e alguns na camada 3 do modelo OSI. É um equipamento que, ao escolher um switch para infraestrutura de rede, é importante considerar fatores como o tamanho da rede, o número de dispositivos que vão ser conectados, a largura da banda necessária, os recursos de segurança, escalabilidade e o mais importante. Não, mais importante não, mas também tão quanto importante o orçamento que tu tem disponível, né? Porque switch tem baratinho, mas tem uns de 50 mil. Ô Bruno, uma dúvida. Dependendo do orçamento, vale colocar um hub? Então, se tu tem orçamento para um hub, se a empresa é uma empresa pequena, vale, porque vai dividir a rede. Mas o switch tem um recurso de segurança ali que bloqueia muito mais coisa, que faz gerenciamento de tráfego muito melhor que o hub. Não coloquem hub, gente. Mas se é o que o dinheiro paga, né, Heitor? Como é que a gente vai dizer que não pode colocar? Além disso, é fundamental garantir a compatibilidade com os protocolos de rede existentes, como a internet, TCP/IP e VLANs. A questão das VLANs, eu acho que ela é muito importante. O switch ele consegue criar isso que a gente chama de VLANs, que são redes distintas para cada parte. E isso é muito, muito importante, assim, porque tu consegue
individualizar as redes, fazendo com que uma rede não sobrecarregue a outra. Além disso, como citado pelo Heitor, os switches desempenham um papel crucial na parte de infraestrutura, conectando dispositivos e permitindo a comunicação eficiente entre eles. No entanto, suas vulnerabilidades e ameaças cibernéticas exigem que as medidas adequadas de segurança sejam implementadas para garantir um ambiente de rede seguro. As organizações de TI podem fortalecer a segurança de seus switches e minimizar os riscos associados a eles, assim protegendo a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade dos dados em seus sistemas. É bom lembrar também sobre os hubs, né? Que eles causam muito overload da rede por conta de broadcast, porque eles não conseguem separar tráfego, eles vão mandar tráfego para todo mundo, que é uma Por coisa, isso que não é bom usar. Boa, Marcelo. né? Eles mandam para todo mundo e aí faz isso aí. Deixa a rede muito mais lenta. Era uma solução viável no passado, mas hoje em dia é totalmente dispensável. Não quer dizer que você não possa ter, sei lá, por que motivo aí, mas não faça isso em ambiente empresarial, não vai ser legal. Só um adendo, não sei se você lembra, Marcelo, mas dava para fazer rede pela LPT. Você usava tipo o LAP-Link na porta da impressora e fazia uma rede entre dois computadores. Você lembra disso? Dava para fazer pelo serial também na porta do mouse. Aí o hub era melhor do que isso, né? Para você jogar ali com seus amiguinhos e tal, mas para a empresa, melhor investir um pouquinho mais, né? Verdade. Nessa onda de investir mais, os switches gerenciáveis podem ter um impacto significativo na redução de custos de uma infraestrutura de TI, especialmente em organizações de médio a grande porte. E aqui estão uma das maneiras pelas quais os switches gerenciáveis podem ajudar a economizar o dinheiro. Sente só. Eficiência operacional. Os switches gerenciáveis permitem configurar e ajustar as redes de uma forma mais eficiente, com recursos avançados como segmentação de rede, VLANs, controle de tráfego, e é possível otimizar o uso da largura de banda, direcionar o tráfego de forma adequada e evitar gargalos de rede. Isso resulta em uma rede mais rápida e eficiente, garantindo que os recursos de rede sejam usados de maneira inteligente, o que pode levar a economias de custo e significativas ao longo do prazo. Hein, Maior- Marcelo, Oi. essa parte de eficiência operacional que tu fala aí da parte de gargalos de rede, é visível assim, ó, como a gente quando configura o switch, quando a gente demanda ali que tais partes vão ter mais vazão, tais partes vão ter menos, por exemplo, um setor que necessita que os dados passem muito rápido, a gente vai configurar para ter uma porta giga. Ah, o outro setor que demanda só um pouco do dado, vamos botar uma porta mega. Isso faz uma grande diferença na estrutura como um todo. Ah, com certeza, cara. Isso dá impacto no tempo de transação de uma ação, né? E se você for num ambiente de missão crítica ou algum lugar de alta disponibilidade, todas essas diferenças aí de tempo são essenciais, cara. E agora fica a dica para todo mundo que está ouvindo. Presidente e VP, tudo com porta giga e sem limitação de tráfego. Mas eu vou continuar dando mais alguns exemplos, né, dos benefícios. Quer ver, por exemplo, a visibilidade. Você consegue ter uma maior visibilidade e solução de problemas. Os suítes gerenciáveis, eles fornecem ferramentas de monitoramento e diagnósticos avançadas, permitindo que os administradores de rede, aquela galerinha do NOC, identifiquem e resolvam problemas de forma mais rápida e eficiente. Isso reduz o tempo de inatividade da rede e minimiza os custos associados à interrupção de serviço. Ninguém quer ficar parado. Ninguém ganha dinheiro parado. Então, se parou o serviço, você perde grana, né, galera? Gerenciamento remoto também é um ponto importante.
Com a capacidade de gerenciar e configurar switches de forma remota, os custos relacionados a visitas e intervenções físicas são reduzidos. As equipes de TI podem solucionar problemas e implementar alterações sem a necessidade de estar fisicamente no local, economizando tempo e despesas com deslocamento. Segurança aprimorada também é um fator disponibilizado por suítes gerenciáveis, ao oferecer recursos de segurança avançados como autentificação de dispositivos, controle de acesso baseado em VLAN, detecção de intrusões. Essas medidas de segurança ajudam a proteger a rede contra ameaças cibernéticas e minimizam os riscos de violação de seguranças e ataques maliciosos, o que pode resultar em economias significativas em termos de perda de dados, danos à reputação e custos de recuperação. Outro fator importante também é a escalabilidade. Para quem não conhece, eles é quando você quer suportar o crescimento da rede. E os switches gerenciáveis são projetados com esse fim, com a capacidade de adicionar e configurar facilmente novos dispositivos e segmento de redes. Custos associados à expansão da infraestrutura são reduzidos. Isso permite que as organizações se adaptem às necessidades em constante evolução, sem ter que substituir completamente o equipamento existente. Fazendo um adendo aí ao tópico, vocês lembram do CIEM que a gente já falou em episódios anteriores? Aqueles famosos sistemas de gerenciamento e informação de eventos de segurança, famoso CIEM. Então, eles podem se beneficiar muito com bons switches na infraestrutura de rede. A gente vai listar aqui algumas razões que fazem com que os switches sejam importantes para o CIEM. A primeira coisa é o fluxo de dados. A gente sabe que os CIEMs coletam, analisam e correlacionam grandes volumes de dados, de logs, de eventos de segurança, que são ali provenientes dos diferentes dispositivos e sistemas em uma rede. Aí os switches de rede, eles desempenham esse papel fundamental na transmissão desses dados para o CIEM. Tem que ser de forma rápida e tem que ser confiável. Um switch com capacidade de alta velocidade e baixa latência, ele garante que os dados sejam entregues de maneira eficiente, reduzindo a perda de informações e atraso na detecção de eventos de segurança. Tem até aquela configuração que é possível de fazer, que é o QoS, para você customizar ali a banda de cada parte do switch, quanto que ele vai usar para cada porta. Outra coisa é a segurança da rede. É um aspecto fundamental no ambiente de CIEM. Os switches gerenciáveis, eles oferecem recursos avançados de segurança, como autenticação de dispositivos, controle de acesso baseado em VLAN, detecção de intrusões e outras medidas de proteção contra ameaças cibernéticas. Esses recursos ajudam a proteger a infraestrutura de rede do CIEM contra ataques e garantem que os dados de eventos de segurança sejam transmitidos sem problemas. E tem a tal da redundância também. Para garantir a disponibilidade contínua do CIEM, é importante ter uma arquitetura de rede resiliente. Palavra bonita, né? Então, os switches de rede, eles podem ser configurados com recursos de alta disponibilidade. Pode colocar load balance, failover. Isso vai garantir a conectividade com o CIEM. Ela vai ser mantida mesmo em caso de falha de um switch ou roteador. Bom, o nosso amigo Heitor aí gastou no inglês pra gente. Então vou só dar uma facilitada pra galera. QoS é a qualidade de serviço, tá? E aí ele falou do failover, que é uma forma de contenção de problema caso haja uma falha do equipamento. E por fim, ele também falou do load balance, que é um dispositivo que vai jogar o tráfego de rede baseado
no quanto está consumindo, se você tiver mais de uma internet, ou ele faz uma divisão do tráfego para poder não sobrecarregar nenhum switch e nem sobrecarregar demais o outro switch. Então, load balance é isso, ele faz um balanceamento da carga de trabalho. Este Boa. complemento é um oferecimento do professor Marcelo. Agora, falando um pouquinho, só para complementar, o Heitor estava falando ali da questão da segurança de rede nos switches, que é bem importante. E você sabe que eu estava vendo ali, eu estava até lembrando, quando eu fiz o curso da Cisco lá, o de Network Security, eles frisam bastante que a gente tem que ter a senha de administrador do switch, aquele root, e depois do root a gente consegue criar outros usuários, cada um com seus privilégios, e a gente cria um usuário específico para o CIEM, com privilégios ali mais de leitura, mas menos de escrita. Porque o CIEM ele não precisa escrever nos dados, ele precisa ler os dados. E me chamou muita atenção isso, do segregar os perfis dentro dos próprios switch. Pô, legal, Bruno. Já que você tá falando nesse viés aí de, fa- de, de segurança e tal, eu vou acrescentar algumas informações sobre fortalecimento ou hardening dos switches. Já que você falou algumas coisas, eu vou dar uma dica. Mantenha os equipamentos atualizados. Os fabricantes sempre buscam implementar em suas versões de firmware proteções que sejam voltadas para os possíveis ataques de DOS ou DDoS, falhas de segurança e até mesmo correções de problemas. Verifique periodicamente o que o seu fabricante tem adicionado nos novos firmwares. Observe os sites e notícias sobre vazamentos, ataques e falhas. Afinal, o seu equipamento pode estar vulnerável a alguma dessas informações, notícias que vazaram. É uma boa prática sempre manter o seu equipamento na última versão. Uma outra coisa boa é desabilitar o telnet. Desabilite o telnet. Esse tipo de comunicação ocorre em modo texto claro. Prefira utilizar o acesso via SSH, que significa Security Socket Shell. O SH aí vem de Shell, é uma misturinha, né? Onde há uma criptografia. Mas o que é esse tal modo de texto claro? Ou plain text, se você preferir. Eu traduzi como texto claro. Alguém pode estar analisando o seu tráfego da rede e verificando todas as suas configurações, usuários e senhas, tudo que você envia para o seu equipamento, pois esse tráfego, que é o que modo texto claro, flui de forma desprotegida. Então todo mundo consegue interceptar e ler, quando for interceptado, o que estava dentro desse fluxo. Utilizando equipamentos via SSH, nesse modo existe uma criptografia que pode-se dizer que é uma espécie de embaralhamento do conteúdo, e isso dificulta a leitura das informações que são transmitidas, no caso de uma captura. Claro que dispositivos que têm um SSH sabem fazer a leitura, a criptografia e a descriptografia conforme necessário. Legal, Marcelo, mas falando um pouco sobre essa parte de criptografia e descriptografia, como é que a gente pode reconhecer se houve um acesso indevido a um equipamento? Cara, de forma simplista, eu te daria 3 itens, né? Um item é indireto, é a data e hora. Outro item é usuários distintos que você já mencionou antes. E logs, que também a gente já mencionou antes. Mas eu vou explicar um pouquinho, dar uma pincelada maior nesse assunto. Primeiro, a data. Por que a data é importante? Não se deve operar equipamento com data e hora desatualizados. Data e horas atualizados são importantíssimos para análise de logs e possíveis alarmes do equipamento. Não deixe esta configuração para mais tarde. Atue antes que aconteça. Porque
O que acontece nesses alarmes? Quando o alarme dispara para você, por exemplo, você consegue saber exatamente a hora do ocorrido e vai poder correlacionar isso com e vai poder correlacionar para entender melhor todo o ocorrido do evento, tá, gente? Então é por isso que a hora desatualizada não deve ficar a ocorrer no teu sistema. A configuração disso é bem tranquila e você pode direcionar por um servidor SNTP, que é Simple Network Time Protocol. Se este servidor oferecer autenticação como uso de senha, melhor ainda. A comunicação do SNTP ocorre baseado no protocolo UDP na porta 123. E fazendo uma busca rápida no Google, você perceberá que esse tipo de serviço pode receber ataques através da inundação de pacotes UDP. Então, fique atento. Como a gente já tinha mencionado antes, os usuários. Cara, dê nome aos bois. Brincadeiras à parte, configure os usuários com nomes distintos e claramente identificáveis. Não caia na tentação de deixar o usuário com o nome padrão do equipamento. Os invasores sempre tentarão o acesso pelos usuários default. Os mais comuns são admin, administrator, administrador, root, guest, monitor, users e outros. Ei, Marcelo, deixa eu só te interromper um pouco. Sabe uma técnica que eu vi num curso de segurança ofensiva? Eles falavam assim, ó. Às vezes a gente não decora o usuário administrador, a gente viu que tá lá no manual para assim, esse papelzinho que veio com a câmera eu tenho. Todos os manuais todos não, mas a grande maior parte dos manuais tem uma versão online. Então o que os caras fazem? Vamos pegar, por exemplo, uma câmera IP. O cara vai lá no Shodan, vai ver se a tua câmera está na rede, achou a tua câmera, ele consegue pelo IP ver o modelo dela. Bota no Google, tu vai achar o manual, no manual diz lá onde qual que é o usuário genérico que vem no equipamento. Então entra nisso que tu falou, cara, não deixe o usuário padrão. Além disso, tem do usuário padrão. Primeiro que, na verdade, o cara não vai digitar, porque ele já vai ter uma lista compiladinha de informações, né? Então o cara só bota para executar, tipo, senta lá, toma um café, enquanto o programa tá dando brute force nele. Mas se não tiver, com técnicas, cara, de web scraping, ele consegue catar informação por aí, ver coisas de fórum e começar a moldar uma nova lista. Então, geralmente, quem nunca mexeu no modem de uma empresa de telecom, por exemplo, e foi lá no site, quais são as senhas que eles usam? E descobre em fóruns de grupos por aí. Então, Posso fazer um adendo? claro, senhor Heitor. Vocês falaram do Shodan. Vocês compraram o Shodan? Tava $5. Eu não comprei. Eu Puxa vida, acesso vitalício por $5. Tem que aproveitar. tenho que aproveitar. Isso é uma dica boa. O Heitor sempre fala pra gente que tem. O Shodan às vezes fica limitado, não, perdão, disponível por $5. Para quem não conhece, né, o Shodan é um programa que faz pesquisas de dispositivos IoT na web, tá? Então IoT, por isso tem a câmera, essas coisas todas. Então assim, vale a pena ter, mas eu não comprei dessa vez, cara. Fica Eu pra tô... próxima. Oi? Fica pra uma próxima. Não, mas já acabou a promoção, por acaso? Já acabou, era só no dia e o acesso é vitalício. Então você só precisa comprar uma vez. Na próxima você compra, nunca mais vai precisar pensar nisso. Mas eu tenho que resolver a questão do meu cartão para poder fazer uma compra de $1. Mas então, como eu estava falando para vocês, a gente precisa reconhecer claramente quem tentou acessar os equipamentos para separar o joio do trigo. E é claro, galera, que cada usuário com seus privilégios de acesso corretos. Não é necessário que todos os usuários dos equipamentos possam configurá-lo por completo, especialmente se essa senha for comprometida por algum motivo. Atendentes de primeiro nível geralmente possuem acesso restrito aos comandos de visualização, os famosos shows.
Apenas os administradores de rede é que precisam realizar as configurações. Devem possuir tal acesso de configuração. Se você quiser, pode definir mais de um usuário do admin. Ou seja, quando eu estou como admin, eu uso a minha senha admin. Se eu só vou fazer tarefas básicas, que é verificar, dar um show dentro do roteador, do switch, eu não preciso usar meu usuário admin. É mais ou menos como a gente já faz com o Linux, galera. Tem o usuário root, que você usa quando você quer ser root, e o super user, na verdade, né? Não o usuário root em si. E tem o seu usuário básico, que é para você fazer as suas tarefas básicas do dia a dia. Então, segue essa dica que é boa. E por fim, configure senhas fortes. Nada de datas de aniversário, sequência de números. Isso são fácil de identificar. E há listas que podem ser encontradas na internet com as senhas mais usuais. Então, tudo isso que eu já falei bate com o que a gente já tinha falado na primeira parte. Agora, galera, juntando essa informação de usuário, de datas e horários, nós temos os logs. O que são logs? Segundo a AWS, arquivos de log são arquivos gerados por software que contêm informações sobre as operações, as atividades e os padrões de uso de uma aplicação, servidor ou sistema de TI. Tenha certeza que os equipamentos estão gerando logs para que a consulta seja feita diretamente pela linha de comando ou envio para servidores de syslog, fazendo a consulta, a análise com filtros diretamente pelo aplicativo de sua escolha. Analise o tráfego de entrada e de saída da sua rede. Verifique se há tentativas de acesso não autorizado ou vazamento de dados importantes. Crie uma rotina de auditorias regulares. Então, juntou. O que vem no log, geralmente? Vem o nome do usuário, que eu já falei com vocês, e vem a data. Se tudo isso estiver desincronizado ou eu não conseguir identificar eu não estiver conseguindo identificar o usuário, como eu vou poder fazer uma análise? Então, galera, juntou essas duas informações e você tem o log, que consta essas informações, data e hora, e além disso, o nome do usuário que acessou. Então, por isso que é importante. Se eu colocar todo mundo como admin, como eu vou poder verificar qual foi o admin? Foi o admin Marcelo, o admin Bruno, o admin Heitor que acessou e desconfigurou a rede? E é fácil implementar os controles de acesso, Marcelo? Cara, pode ser sim. Pode ser fácil sim, sabe? Especialmente se você estiver usando protocolos Radius e Takacs, que eles são normalmente usados para fornecer a autenticação, a autorização e os serviços de contabilidade, ou, se você preferir, de auditoria, porque vem do termo AAA, Authentication, Authorization e Accountability, que é auditoria, que às vezes a gente traduz aqui para ficar como AAA, nos seus dispositivos de rede. O Radius ele foi concebido para autenticar usuários remotos de OAuth a uma rede, e o Takacs para acesso administrador a dispositivos de rede. A principal diferença entre o Radius e o Takacs é que o Takacs separa a funcionalidade de autorização, onde o Radius combina autenticação e autorização. Só para a gente explicar o que são esses três AAs, o Authentication ou autenticação, ele verifica e confirma a identidade do usuário, como se ele perguntasse: quem é o usuário? A autorização é o authorization, né? Ela define os privilégios e as restrições do usuário, ou seja, permite se ele executa ou não uma determinada operação no equipamento. Ela está aqui para responder a pergunta: o que o usuário pode fazer? E accounting, ou contabilização, auditoria, coleta informações sobre o comportamento dos usuários
e de que forma eles consomem os recursos da rede, respondendo à pergunta o que o usuário fez. O uso desses protocolos facilita a administração dos usuários, que terão ou poderão ter acesso aos equipamentos, além de agregar segurança ao controle dos equipamentos, de o acesso aos equipamentos. Com a utilização de servidores de acesso centralizados em apenas um lugar, você conseguirá configurar todas as pessoas que acessarão os equipamentos, evitando uma configuração manual e individual. Sabemos que há uma certa rotatividade de técnicos e à saída de um deles será necessário acessar o equipamento por equipamento para a retirada do acesso. Não é mais fácil e mais rápido realizar isso apenas num lugar? Essa é uma vantagem clara da autenticação com servidores externos e a centralização do processo de autenticação que possibilita implementar mudanças de senhas ou regras de autenticação mais facilmente, pois não é preciso entrar em dispositivo por dispositivo para esse tipo de atividade. Este servidor pode ser configurado em uma plataforma Linux e na internet, onde você encontra vários tutoriais que abordam a implementação e a utilização. Vale a pena dar uma pesquisada, galera. E nessa questão do controle, você também pode fazer uma lista de IPs autorizados. Não deixe que qualquer IP ou rede tenha acesso a esse equipamento. Verifique quais endereços de rede realmente precisam ter acesso e crie filtros ou listas de controle de acesso, as famosas ACLs. Evite que seu equipamento fique exposto e vulnerável. Além dos controles, que podem ser realizados nas permissões de IP, podemos orientá-los quanto à criação de regras que filtram o tráfego de IP na porta de origem, na porta de destino, para que as aplicações que realmente estão rodando ou sendo utilizadas na sua infraestrutura, como OSPF, BGP, MPLS, DLP e outros, realmente tenham acesso ao equipamento. Você poderá configurar da seguinte forma, tipo uma blacklist. Aqui a gente parte do pressuposto que você imputará as informações que deseja bloquear em primeiro momento. E o acesso que não atender essa regra não será liberado. Agora a gente também pode ir pelo padrão whitelist, que para essa configuração você já precisa saber de antemão tudo o que você deseja liberar e inseri-la de forma explícita, desde os protocolos até os IPs. Nesta regra, o acesso que não atender esta regra será sumariamente negado ou descartado. Não há jeito certo ou errado, e sim o que melhor se adapta ao seu cenário ou conceito de operação. Tá? Vou dar um exemplo. Para uma whitelist, nós inserimos todos os protocolos, como eu disse, que serão liberados, além do acesso SSH para uma rede, por exemplo, 10.0.0/24. Qualquer outro tipo de acesso ou protocolo que não esteja liberado vai ser bloqueado. Isso é uma regra de deny. Caso fosse uma lista de blacklist, aí a gente já teria que seguir partindo do princípio de permitir o SSH ou ICMP. ICMP, isso aí mesmo. E para as redes, para a rede que eu dei de exemplo, que era 10.0.0/24. Consequentemente, bloqueando o acesso aos demais. Todos os protocolos são permitidos. Isso seria um tipo de regra do tipo permite. No final da ACL. Implemente mecanismos que impeçam a saída de pacotes com endereços de origem de uma rede privada e não faça parte dos blocos de IPs conhecidos da sua rede. Fique atento e proteja-se. Muito legal, Marcelo. Boas dicas. Tem bastante coisa ainda que dá para você falar, né? Mas acho que já foi um conteúdo bem completo aí para quem está ouvindo a gente. Muito bom.
Eu queria aproveitar o nosso episódio de hoje para falar do evento que teve aqui em São Paulo no dia 15 de julho, que foi a RoadSec. Inclusive, um recado aí para quem está ouvindo, eu já me cadastrei na lista de pré-venda para a RoadSec do ano que vem. Vai ser a RoadSec X. Olha que chique, vai ser a 10ª RoadSec aqui. Então bora lá que vai ser espera um pouquinho, Dário. Vocês vão? Com certeza, rapaz. Não podemos deixar nosso amigo sozinho por aí. Se vivo eu estarei lá com certeza. E falando um pouco aí do evento, tinha muita gente famosa, nem vou tentar falar quem que estava lá, porque eu não vou lembrar de todo mundo, aí acaba ficando chato, né? Mas falar de algumas coisas que tinha lá. Tinha a lojinha deles, né? Sempre tem, vendendo os produtos com a marca. Tinha os food trucks com os comes e bebes. Tinha uma livraria do evento. Tinha uma estrutura bem bacana. Aí falando da ação mesmo, imagina um monte de palcos com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que escolher um e acompanhar, né? Enquanto tá rolando várias coisas nos outros espaços, você tenta ver ali o que você escolheu. Aí tinha o lugar das comunidades também, a Once estava lá. A gente se conheceu pela Once, eles marcaram presença no evento. Tinha o pessoal da Garoa Hacker Club também estavam lá. Entre outras, né? Tinha várias comunidades. Um salve aí para quem estava lá e está ouvindo a gente. Entre as palestras, teve uma que o cara renderizou um deepfake ao vivo. Foi interessante, ele colocou a mestre de cerimônia do RoadSec em um vídeo. Ela estava apresentando notícia no Fantástico. O cara fez na hora ali com um notebook, bem parecido com o meu, por sinal, com a mesma placa, uma 3070 RTX. Em poucos minutos já estava lá o vídeo pronto. Fez na hora, quem sabe faz ao vivo, né? Resumindo, foi bem legal o evento. Fica convite aí para você, Bruno, para você, Marcelo, se programarem para a próxima, para a gente estar lá junto, cobrindo o evento, trazendo conteúdo aqui pro Putz. E o ano que vem vai ser melhor ainda, beleza? Show de bola. Vamos marcar de fazer uma cobertura lá, galera. Vamos lá fazer umas entrevistas lá, trocar ideia com a galera e eu curti, mostrar pra galera um pouco do evento, pra quem não conhece. Boa. E dito isso, aproveito para dizer que o tempo passou rápido. Estamos Mentira. chegando. Já é o final do Pod Putz de hoje. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais, Marcelo. Cara, eu gostei muito de hoje. Acho que o tema de Switch é um tema legal, especialmente porque muita gente às vezes fica se preocupando muito lá em cima no topo da cadeia e às vezes esquece de olhar a base. Um Switch mal configurado é a primeira brecha que uma pessoa vai tentar explorar se tiver na sua rede. Então, gente, as diquinhas que a gente deu aqui são valiosas. Tem mais, talvez num outro tema a gente volte em outro dia, numa outra oportunidade, a gente esmiúce um pouco mais isso e de outros equipamentos. Se vocês quiserem, é só mandar mensagem pra gente que a gente fala mais desse tema. Boa, e você, Bruno, suas considerações finais? Então, eu tinha essa ideia da gente trazer uma hora esse tema de Switch, porque eu acho também uma coisa assim, que ela é corriqueira. A gente viu o Switch ali no data center, a gente não lembra mais dele. Ele tá lá quietinho, fazendo a trabalho de distribuição na rede. Mas é importante saber o quanto aquilo ali está sendo valioso para que todo o resto funcione, tudo juntinho. Então eu achei que valeu muito a pena trazer esse Node e espero que quem esteja nos ouvindo também tenha gostado de toda essa informação que a gente trouxe aí. É isso. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!